Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O meu entrevistado obteve mais de 60 mil votos, já foi secretário de Comunicação, deputado federal e hoje é deputado estadual aqui no Parlamento Baiano pelo segundo ano consecutivo. Deputado, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Fernanda, todos que nos acompanham aqui pela TV Alba, pela Questão de Ordem, o prazer é todo meu. Deputado, vamos iniciar falando um pouco a respeito da política, né? Em 2024, nós teremos eleições municipais. O senhor foi colocado como um possível candidato do PT à Prefeitura de Salvador. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor tem esse desejo de ser candidato a prefeito de Salvador. Olha, Fernanda, eu nasci em Jiquié, me criei em Santo Antônio de Jesus. Cheguei em Salvador aos 16, 17 anos para estudar e moro aqui em Salvador há 40 anos. Então, Salvador me abrigou, me acolheu, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu constituí minha família, aqui que moram os meus filhos. Então, eu tenho um carinho enorme por essa cidade e nesses 40 anos de vivência aqui, eu conheço também os seus principais problemas, porque eu sou um parlamentar que tem trabalho político nas comunidades mais simples e necessitadas da capital. Eu ando no subúrbio, eu ando em Cajazeiras, eu ando no Cabrito, no João Velho de Brotas, nas diversas regiões e vejo a população carente de melhores serviços públicos, especialmente a saúde que não chega para todos, a atenção básica é pequena, falta médico, falta remédio, falta enfermeiro, agente comunitário nos bairros, o transporte municipal nos últimos anos é uma crise, as pessoas estão sem mobilidade na cidade, porque a prefeitura não supre essa integração com o metrô, o grande modal feito pelo governo do estado. Então eu tenho a vontade de contribuir para que essa cidade seja melhor, que possa incluir o nosso povo, que possa trabalhar com a agenda do emprego, que possa dar oportunidade às pessoas. E o meu partido, o PT, é uma referência nessa cidade e agora governando a Bahia junto com o presidente Lula, o governador Jerônimo, creio que é uma sinergia muito positiva para a gente fazer mais para o Salvador. Deputado, eu estava analisando, estava fazendo uma matéria para o meu site, para o Bahia Repórter, a respeito do PT, né, do histórico do PT em Salvador. Em 35 anos, o PT deixou de apresentar candidato apenas 2 vezes. Em 2016, quando foi Alice Portugal, que foi candidata a prefeita, e em 1992, quando Lídice da Mata foi prefeita de Salvador. Ou seja, o PT tem histórico de lançar candidatos. O senhor acha que o PT lançará candidatos em 2024 ou irá, o senhor que é líder da federação aqui do PV, PCdoB e do PT, ou irá tirar um candidato desta federação ou de outro partido que apoia o PT? Olha, eu participei de todas as campanhas do PT. Em 82 com Jorge Almeida, 85 com o saudoso Zezé Ribeiro e depois apoiamos Lídice da Mata, que virou a prefeita em 92 e veio uma sequência de 2 grandes lideranças, Nelson Pellegrino e Walter Pinheiro. Os 2, inclusive, chegaram em 2008 e 2012, respectivamente, ao segundo turno da eleição. Mas, por razões distintas, eles abandonaram a atividade política. E o PT precisa renovar suas lideranças na cidade. Em 2016, o PT apoiou um candidato de outro partido coligado, o PCdoB, e em 2020 o PT abraçou uma tese do outsider, alguém que não era do meio político para ser candidato, que é a querida Major Denise. Então eu defendo que o PT apresente e construa novas lideranças em Salvador, que escolha um vereador, uma vereadora, um deputado ou uma deputada, um secretário ou uma secretária, para a gente dialogar com a população e apresentar um programa alternativo ao programa do União Brasil, que não atende ao conjunto das expectativas da população. E eu acredito que essa é a principal tendência do PT, apresentar candidatura própria, dialogar com a população com um nome novo. Creio também que, por fazer parte da coligação do governador Jerônimo Rodrigues, o PT tem que estar aberto para discutir outras alternativas
de fazer o debate não só sobre Salvador, mas para o Estado, as grandes cidades, as médias e as pequenas, e encontrar o arranjo político que todos os partidos se sintam contemplados e que vá juntos disputar a eleição do ano que vem e assegurar uma grande vitória para a base de Jerônimo e de Lula aqui na Bahia. Deputado, o senhor fala em renovação no PT. Eu estava conversando em off com alguns legisladores do PT e eles me confidenciaram que o PT precisa mais alavancar o nome de mais jovens. Eles até citaram outros partidos, como União Brasil, o ex-prefeito Salvador Assemineto, que eles colocam o nome na prática mesmo, para ir lançando, para ir trabalhando. O senhor acha que o PT, está faltando isso no PT, de lançar mais nomes? Creio que esse é um desafio de todos os partidos, porque senão as lideranças envelhecem e você não tem o quadro sucessório organizado. O PT tomou uma coragem de colocar na sua presidência um jovem, Éden Valadares, tem estimulado candidaturas a vereador e a prefeito de cidades com esse perfil, e esse é um processo, não significa que todas as candidaturas do PT tenham que ser de jovens, mas o PT tem que ter uma cota geracional, como tem que também estimular as candidaturas de mulheres, para além dos 30% que a lei estabelece, candidaturas negras, porque nós temos que representar o povo brasileiro, o povo baiano no parlamento, nos espaços de poder. Então eu sou defensor dessa renovação, que ela é muito importante e ela dá vida ao partido e prolonga o seu fazer política com novas gerações. Deputado, o senhor é líder aqui da federação na casa, que compõe 17 deputados, né? O PT, o PCdoB e o PV. Como é liderar esses parlamentares aqui no Legislativo, deputado? Olha, eu digo que até agora eu não tive nenhuma dor de cabeça, porque há uma convergência programática entre essas três siglas. Elas se juntaram para apoiar o presidente Lula na Federação Brasil Esperança, foram muito importantes para a gente enfrentar a eleição presidencial do ano passado, e pela legislação ela tem que durar pelo menos 4 anos. E nos parlamentos, sejam estaduais, municipais e federal, os partidos têm que funcionar como federação. E aqui eu tenho a honra de ter sido escolhido para esse primeiro biênio, né, de liderar esses 17 deputados estaduais, o que nós fazemos de forma harmônica, tendo reuniões frequentes, absorvendo as demandas desses deputados, na interlocução com o governo do Estado, na interlocução com o líder da maioria, que é o deputado Rosenberg, e até então temos conduzido essa função, essa liderança com muita harmonia com o conjunto dos deputados. Deputado, em relação aqui à Assembleia Legislativa da Bahia, como o senhor está vendo o parlamento baiano, se vota mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo? Essa pergunta eu sempre faço para todos os parlamentares, né? Olha, no Pacto Federativo, saído da Constituição de 88, né, as assembleias não tiveram um protagonismo nas suas atribuições e responsabilidades. Então, há uma concentração de competências legislativas no plano federal, com a Câmara dos Deputados. Você vê lá, né, até o preço da gasolina, o salário mínimo, as questões de demarcação de terras, a estrutura administrativa, tudo passa pelo Congresso Nacional. E nos municípios, as questões nas câmaras de vereadores da pauta mais local, em relação aos tributos, os impostos locais, as questões da vida do dia a dia do cidadão. A Assembleia é uma agenda dos serviços públicos de saneamento, de segurança, de transporte. Então, há uma redução dessas competências, o que reflete nessa sua constatação que as assembleias, por regra, votam mais matérias enviadas pelo Poder Executivo do que da sua produção própria, porque há limites para essa elaboração legislativa, porque ela tem que ser constitucional e muitas vezes não atende esse pré-requisito. Mas eu estou satisfeito com esse começo de legislatura. Nós fizemos uma sessão só para aprovar
projetos de deputados, e isso é muito importante. Semana passada mesmo nós aprovamos uma matéria a qual eu fui relator de autoria da deputada Olívia Santana, que veda a utilização daquelas pistolas de água em eventos carnavalescos para proteger todos, especialmente as mulheres, de um assédio indevido. Então a Assembleia tem produzido também conteúdos importantes através de projetos de lei para a sociedade baiana. Deputado, o PSDB esteve nos holofotes nos últimos dias, né? Já tem um tempinho que está no holofote o PSDB. E o PSDB, na época que o senhor trabalhava na presidência da República e o senhor voltou para a Bahia, o PSDB participou do impeachment de Dilma, né? Apoiou. E agora o PSDB, ele faz um aceno para apoiar o governo aqui da Bahia, atualmente já apoia, que é o vice do presidente Lula. Qual a opinião do senhor da vinda do PSDB? A gente sabe que também não é novidade, porque o PT também abraçou o PSDB na época que Lídice foi prefeita de Salvador. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Só para precisar, o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, ele saiu do PSDB e filiou-se ao PSB. Ao PSB. E sobre a participação desses partidos no que eu chamo de golpe contra a presidenta Dilma, foi a grande maioria dos partidos que compõem o Congresso Nacional. O Brasil tem um sistema que eu chamo de esquizofrênico, porque o presidente da República se elege com a maioria dos votos da população e não tem maioria no Congresso Nacional. E depois, para governar, ele tem que dar ministérios aos seus adversários. Então você viu agora a composição, vários partidos que não marcharam com Lula ocupam ministérios. Então é a regra, não é que isso é uma questão de gosto, não é uma questão de escolha, é que funciona dessa forma e o PT tem buscado, em cima de um programa, construir a sua governabilidade, tanto no plano federal como no plano estadual. E o PSDB é parte importante, principalmente para o presidente Lula, para essa governabilidade. E tem uma nova direção, agora o Leite, o governador do Rio Grande do Sul, né, mudou aquele eixo de São Paulo e ele colocou o PSDB mais aberto para o diálogo. E aqui na Bahia estamos sentando com o governo do estado, discutindo o programa e as possibilidades do PSDB se agregar a essa aliança. Eu creio que é um movimento importante se ele ocorrer, especialmente lá em Brasília, aumentar a base de deputados e de senadores do presidente Lula. E aqui na Bahia, creio que há, especialmente nos setores majoritários do PSDB, uma simpatia pelo governador Jerônimo. Óbvio que tem alas mais radicalizadas que são contrárias, mas é um namoro. Se vai dar casamento, a gente só vai ver lá na frente. Deputado, o senhor participou do Executivo durante 8 anos, né, quando o governador era o então governador Jacques Wagner, o senhor era secretário de Comunicação. O senhor sente saudade do Executivo, deputado? Tem vontade de retornar ao Executivo ou pretende retornar ao Executivo no Palácio Tomé de Souza, né? Deixa eu te falar, eu fui convidado por Jacques Wagner para ser secretário de Desenvolvimento Urbano. E na reta final da montagem do governo, ele me chamou lá na sala de transição e falou: Robson, eu tenho outra missão para você. Eu não consegui resolver a minha área de comunicação e queria que você assumisse essa área. Eu falei: governador, não é um pedido, o senhor está me convocando e eu vou aceitar essa tarefa. E durante 8 anos eu exerci essa função no Executivo, porque eu tenho muito orgulho de ter democratizado a relação do governo com a sociedade nessa área de comunicação, de ter colocado com prioridade a pauta da radiodifusão, que praticamente eram alijados do processo de relacionamento com o governo, de investimento das verbas publicitárias, de ter feito a primeira conferência de comunicação no Brasil, foi feita aqui durante nossa gestão na Bahia, de ter implantado o Conselho Estadual de Comunicação Social como um espaço de debate, de formulação, de interação. Então eu tenho muito orgulho pelos 8 anos que atuei junto com o governador Jacques Wagner, fazendo parte da sua equipe
e cuidando da sua imagem e da imagem do governo do Estado. Eu lembro que na época o senhor foi bem parabenizado, deputado. Inclusive, creio que parte do processo político que nós vivemos hoje, a reeleição de Wagner, a eleição do seu sucessor, é a soma de várias ações e também a contribuição da comunicação. Depois eu resolvi ir para o Legislativo, né? Fui candidato a deputado federal, fiquei como primeiro suplente. A presidenta Dilma me convidou para participar do governo dela. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência. Acompanhei aquele 1 ano e meio de um verdadeiro terror institucional que foi implantado em Brasília para caçar o mandato dela e depois para prender o presidente Lula, um dos maiores atentados à nossa democracia nos últimos tempos, que a gente está superando agora, depois de 6 anos dessa ressaca terrível da política brasileira, e assumi o mandato de deputado federal, ali já com Temer governando no pós-golpe. Passei 1 ano em Brasília enfrentando o seu programa neoliberal, defendendo os interesses dos baianos e dos trabalhadores, e em 2018 resolvi ser deputado estadual e fui eleito, e agora eu estou no 2º mandato. Então eu gosto muito da atividade legislativa porque me aproxima do contato com as pessoas, com a base social. Então essa tem sido a minha escolha. A candidatura a prefeito é um desafio que eu estou topando apresentar meu nome ao PT. Então creio que voltar ao executivo na condição de governar a capital do estado seria para mim um prazer muito grande. E se for convocado para outras missões, eu terei que naturalmente avaliar, mas estou muito bem, estou à vontade como deputado, gosto de fazer essa atividade e me sinto representante das pessoas que me escolheram para essa nobre missão de aqui no Parlamento Baiano falar por milhares que digitaram o meu número no dia da eleição. Deputado, qual a diferença que o senhor vê do Legislativo Federal para o estadual? O senhor que teve experiência nos dois, né? Olha, o deputado federal, ele tem uma pauta mais nobre, né? Ele discute as grandes questões do Brasil, ele participa das decisões. Brasília é o centro do poder. Então, do ponto de vista do empoderamento da ação parlamentar, é muito maior. Quais são as limitações? É que você se distancia muito da sua cidade, porque você tem que ficar 3 dias em Brasília. Terça, quarta e quinta você tem que morar em outro estado. E quando você chega aqui, você necessariamente não vai para casa. Você tem a agenda de trabalho no estado, você tem viagens. Então, é uma dinâmica da atividade parlamentar muito diferente. Aqui, eu digo sempre que eu costumo dormir todos os dias em casa, porque eu organizei a minha base territorial com a distância que de Salvador eu posso voltar, mesmo que eu chegue no início da madrugada. Sábado eu fui para Amargosa, passei o dia todo em atividade, voltei, cheguei à noite, dormi em Salvador, no outro dia saí cedo, fui para Itaberaba, passei o dia todo, voltei. Então eu faço esses bate-voltas, tenho uma presença grande nas bases que me escolheram, porque isso eu creio que seja muito importante, o eleitor estar próximo do seu representante. E essa dinâmica de assistência política para o deputado estadual é muito melhor e facilitada do que para o deputado federal. Então, tem vantagens e tem desvantagens. Eu, como já passei pelas duas, hoje estou gostando muito de ser deputado estadual. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Foi um enorme prazer entrevistá-lo mais uma vez aqui no Parlamento. Acabou, eu sei que o senhor já tem compromisso, que o senhor veio aqui com a gente, né? Deu essa satisfação de estar aqui com a gente. Eu sei que o senhor tem compromisso nas comissões, faz parte da comissão aqui no Parlamento Baiano e a gente sabe como é importante a presença do senhor lá. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês para a gente conversar sempre aqui no Questão de Ordem. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.